Em meio a sucessivas tentativas falhas de criar gigantes ancestrais e a busca incessante por parte do governo em ter esse poder, a Gomu Gomu no Mi poderia ser o próximo estágio na tentativa de criar gigantes artificiais. Se você não tiver entendido nada, relaxa, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final que você vai entender. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre o poder definitivo da Gomu Gomu no Mi, que pode até tornar ela, entre aspas, especial, e que é imprescindível para os planos do governo mundial, e pode ser até por isso que o Shanks tirou esse poder das mãos da marinha. Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Gigantes, uma raça que sempre aterrorizou os mares de One Piece. Uma tribo temida por todo mundo por seu poder avassalador, com membros com estrutura física semelhante à dos humanos, mas estatura gigantesca. Isso no caso dos gigantes normais. Ou podem ter aparência demoníacas em seres maiores até que os gigantes normais. Esses são os gigantes ancestrais. Seu poder individual é extremamente maior que a dos humanos normais, além de que eles podem viver por volta de 300 anos. Mas todo esse poder não é tamanho em comparação com seres humanos fora da curva, como são os piratas da Grand Line. O poder individual desses gigantes não é lá grande coisa comparada com a desses monstros. O Luffy, por exemplo, deitou Hyruujin com um só soco, e isso sem muita dificuldade. Já o Doflamingo brincou com o War Jr. lá na Guerra de Marineford e foi capaz de arrancar uma das suas pernas facilmente. Além de que o Luffy no Gear Force derrotou um gigante ancestral com um só soco, e isso na Guerra de Wano. Tudo isso nos mostra que, a não ser que existam gigantes fora da curva extremamente fortes, eles não são muito problemáticos individualmente. Mas a situação muda de figura se nós contarmos 2, 5, 10 ou até um exército de gigantes juntos. O poder de destruição dessa raça quando eles estão em conjunto é avassalador, capaz de devastar uma ilha inteira facilmente ou até derrubar os Yonkou. No capítulo 118 descobrimos que Dory e Brog eram capitães dos piratas gigantes, que aterrorizaram os mares do mundo de One Piece há 100 anos atrás. No capítulo 991, o Apu fala sobre o poder de destruição dos Numbers quando eles estão sóbrios e juntos, e que eles já devastaram inúmeras ilhas. No capítulo 847, a Big Mom fala que se a Lola tivesse casado com o príncipe Locke, ela colocaria as mãos no exército dos gigantes, e com isso ela já teria derrotado Shanks, Kaido, Barba Branca e até teria se tornado o rei dos piratas. Tudo isso nos diz que o poder dos gigantes está em seu conjunto e no estrago que eles podem fazer em um determinado local. Esse poder é tamanho e tão perigoso que a Marinha e o governo mundial sempre procuraram ter em sua posse, mas até hoje não conseguiram. A Marinha, por exemplo, só tem alguns membros que foram negociados por debaixo dos panos pela Mãe Carmel. Já o governo, juntamente com seu sistema científico, sempre procurou produzir seus próprios gigantes com experimentos de gigantificação do Vegapunk, mas que também falharam até que ele abandonou esse projeto. Mas ainda podemos citar o Caesar, que com base nos estudos do Vegapunk iniciou sua própria pesquisa que também não funcionou. No caso do Vegapunk, ele tentou recriar os gigantes ancestrais, o que resultou na criação dos Numbers, que são extremamente gigantes, mas que parecem não ter ciência das suas próprias ações. Pode até ser por isso que eles são considerados experimentos fracassados. No caso do Caesar, ele tentou gigantificar crianças para que elas pudessem se tornar gigantes como os de Elbaf, mas também falhou porque as crianças morriam muito antes que pudessem crescer, porque sua expectativa de vida era muito baixa, além de que eles tinham acessos de raiva quando passavam muito tempo sem tomar o remédio ao qual eles foram viciados. Com isso a gente pode notar o também interesse do governo em ter o poder dos gigantes para si, mas eles nunca conseguiram. Já que essa é uma tribo tão poderosa em um país não filiado ao governo mundial, assim como é o Wano com seus samurais.
local que o governo não ousa se intrometer, e por isso eles tiveram que apelar para modificações genéticas de seres humanos para tentar criar seus próprios soldados gigantes. Mas e se eu te contar que mesmo com essa sequência de falhas, o governo ainda não tinha desistido de recriar seus próprios gigantes? E que a Gomu Gomu no Mi poderia ser o próximo estágio desse experimento na criação de gigantes artificiais. Para entender isso, nós temos que voltar lá para Thriller Bark, onde o Moria arranca a sombra do Luffy e coloca especificamente em um gigante ancestral, o zumbi especial Ors. Aqui a gente vê que não é só os Yonkous ou o governo mundial que vê potencial no poder dos gigantes. O próprio Moria planejava criar um soldado definitivo extremamente forte e imortal. Depois que o Ors ganha a sombra do Luffy, ele acorda e ganha todo o poder básico que o Luffy tinha naquele momento, como velocidade, agilidade e força, menos o seu poder de Akuma no Mi. Mas isso acabou sendo burlado com o Moria moldando a sombra do Ors para ter o formato que ele quiser, e com isso ele meio que mimetizou os poderes da Gomu Gomu no Mi. Nesse ponto nós tínhamos basicamente um Luffy gigante com seus poderes de Akuma no Mi e imortal. Gravem o Luffy gigante com seus poderes. Com todo esse poder, ele foi capaz de derrotar todos os Mugiwaras facilmente. Claro que o Luffy não estava nessa situação, mas poderia ter sido vencido também, já que ele só conseguiu ser extremamente efetivo no Nightmare Luffy. Eu até fiz um vídeo recente comentando qual a forma mais forte, se é o Gear Force ou Nightmare Luffy. E não vai achando de cara que é o Gear Force não, porque você pode se enganar. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Com esse episódio nós vimos não só o poder destrutivo de um gigante fora da curva, que nesse caso era o Ors com a sombra do Luffy, como se fosse realmente um Luffy gigante, mas também o estrago que esse mesmo gigante pode fazer com o poder de Akuma no Mi. Esse só foi um exemplo de soldado gigante criado pelo Moria aos moldes do que o governo e os Yonkous querem para si. Agora imagine o poder de um exército inteiro deles. O próprio governo vai até além ao modificar geneticamente e tecnologicamente essas criações, já que eles não trabalham só na tentativa de recriar gigantes, como também na tentativa de juntar a melhor característica de diversas raças, animais e poderes de Akuma no Mi em um só corpo, para assim criar o guerreiro definitivo. Um bom exemplo disso é o Juki, um number resultado do experimento na tentativa de recriar a raça do Ors, que tem sua parte inferior como a de um cavalo. Eu poderia até dizer que ele comeu uma Smile, mas a característica principal delas e que também as torna falhas é que o animal contido na fruta meio que compartilha ou divide o corpo do usuário com o seu próprio. Nesse caso, se fosse um Smile, deveria ter o rosto de um cavalo em algum lugar do seu corpo, mas aqui a gente não vê. O que pode nos dizer que eles não só têm o DNA do Ors, como o DNA de outras raças ou animais também. Bom, mas e o que tudo isso tem a ver com o Luffy, a Gomu Gomu no Mi e os gigantes? Vamos lá. A gente soube pelo Rushu no capítulo 1017 que no passado a Marinha era quem tinha a posse da Gomu Gomu no Mi e era ela que estava sendo transportada por ele, mas acabou sendo roubada pelo Shanks e consequentemente acabou nas mãos do Luffy. 3 pontos interessantes sobre isso são: primeiro, o que a Marinha faria com essa Akuma no Mi? Ela daria para algum membro da CP9, como aconteceu com a fruta da girafa e a fruta do sabão lá em Enies Lobby? Muito provavelmente que sim, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas. No capítulo 785, o Bug se impressiona com a forma como Luffy utiliza o seu poder e quer pegar para si. Muito provavelmente a Marinha também já sabia como os poderes funcionavam e é por isso que ela queria esse poder para utilizar de outra forma. O segundo ponto é que por ter perdido essa Akuma no Mi, o Rushu acabou sendo preso e passou vários anos da sua vida em Impel Down, até que ele conseguiu fugir de lá. Um detalhe importante é que esse cara era um prodígio assim como o Rob Lute. Só o fato dele perder uma Akuma no Mi, que até agora não tem nada de especial, ou não se mostrou especial até agora, diferente de uma Ope Ope no Mi, que por exemplo te dá a cirurgia da juventude perene. Esse era um erro tão grotesco a ponto de mandá-lo para a prisão, já que em nível de poder ele poderia ter potencial até para rivalizar com Rob Lute. Eu acho isso muito improvável, já que sua força seria um desperdício na prisão, e tudo isso por ter perdido uma simples Akuma no Mi, que nem é do tipo Logia ou Zoan Mítica, ou não tem um poder especial não mostrado até agora. Então, ou a Gomu Gomu no Mi tem algo de especial que ainda não foi mostrado,
e seria importante para os planos da Marinha, ou o governo é muito burro e perdeu um grande poder prendendo o Hushu. E convenhamos, burros eles não são. E o terceiro ponto interessante é que até hoje nós não sabemos o que o Shanks foi fazer lá no East Blue, já que isso nunca foi revelado. E o único tesouro que ele encontrou por lá foi a Gomu Gomu no Mi. Será que seu intuito era retirar esse poder das mãos da Marinha desde o início? Mas por quê? Nós sabemos que a Gomu Gomu no Mi é um poder que dá ao Luffy a capacidade de se tornar elástico como uma borracha. E com isso ele consegue esticar e expandir seus membros da maneira como ele quiser. Além disso, com esse poder ele pode se tornar imune a qualquer tipo de golpe, desde que não seja cortante ou perfurante e que não tenha haki do armamento. Mas olha que interessante, com esse poder ele consegue utilizar seus Gears que dão, mesmo que parcialmente, o poder de um gigante. A gente vê isso com seu Gear Third, onde ele infla os seus ossos e pode ter as pernas e os braços de um gigante, e tudo isso mantendo seu poder natural. Eu até já fiz um vídeo falando só sobre o nível de poder das transformações do Luffy e como elas funcionam. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Com tudo isso, nós podemos concluir que a Marinha queria a Gomu Gomu no Mi para criar o que eu vou chamar de soldados gigantes artificiais. E por que artificiais duas vezes? Porque com experimentos de gigantificação, a Marinha não obteve ou não teve êxito em fazer gigantes artificiais criados em laboratórios por experimentos com fator de linhagem. Mas com a Gomu Gomu no Mi, um CP0, um CP9 ou até um marinheiro poderia se tornar um gigante de maneira artificial, mesmo que parcialmente. Agora, e se o poder da Gomu Gomu no Mi pudesse ser copiado para mais de um soldado? O governo não teria seu tão sonhado exército de soldados gigantes? A gente sabe que o Vegapunk consegue copiar poderes de Akuma no Mi, e se o plano da Marinha desde o início era que o Vegapunk pudesse copiar a Gomu Gomu no Mi em diversos soldados obedientes que poderiam se tornar gigantes? E se eles fossem clones robôs programados e com poderes de borracha, que no caso são os pacifistas que a gente conhece atualmente? Eles teriam seu tão sonhado exército de gigantes artificiais e poderiam até ameaçar o domínio dos Yonkous e chegar finalmente ao seu maior objetivo, que é a dominação mundial. Um porém aqui é que, como eu falei, para usar a Gomu Gomu no Mi da maneira que o Luffy utiliza, alguém no passado teria que ter utilizado esse poder da mesma forma, coisa que eu acho bem difícil porque o Luffy é bem original. Mas como eles já sabiam sobre a cirurgia da juventude perene porque alguém utilizou lá no passado, por que não saber sobre um poder especial da Gomu Gomu no Mi que alguém pode ter utilizado? Fica aí essa brecha de alguém ter utilizado ou não esse poder lá no passado, assim como o Luffy utiliza atualmente. Mas como eu falei, a gente já teve um exemplo de como é o poder de destruição de um gigante tão forte quanto o Luffy, e ainda com seus poderes de Akuma no Mi. Agora imagine esse mesmo gigante com os poderes que o Luffy tem atualmente, ou com seu nível de poder atual. Meu irmão, isso sim que seria apelação. O que eu acho que realmente aconteceu no passado foi que o Shanks já conhecia o poder dos gigantes naquela época, antes mesmo de se tornar um Yonkou. Porque se a gente for notar no seu navio, ele tem características de ter sido feito em Elbaf. Ele então notou os planos da Marinha em fazer um novo teste para desenvolver seus próprios gigantes e que isso poderia ameaçar o equilíbrio do mundo. Assim como ele sempre sabe ou sempre percebe quando algo causa esse desequilíbrio e age para tentar impedir que isso aconteça. Nesse caso, de alguma forma ele ficou sabendo sobre o perigo que a Gomu Gomu no Mi iria trazer para o equilíbrio do mundo e acabou roubando esse poder do navio da Marinha. Assim como ele também sabia que a caça ao Teach resultaria no desequilíbrio dos poderes e tentou parar o Ace para evitar a guerra de Marineford e consequentemente a morte do Barba Branca e do próprio Ace. Ou então atualmente ele indo até os Goroseis para avisá-los sobre um certo pirata, que provavelmente também vai ter ações que podem abalar as estruturas do mundo de One Piece. Com tudo isso, acredito que a Gomu Gomu no Mi era imprescindível para os planos da Marinha em recriar seus próprios gigantes artificiais. Mas será que o Luffy só pode se tornar parcialmente gigante? E se ele pudesse se tornar um gigante completo, como isso aconteceria? E essa seria sua forma Gear 5 Gigantoman? Esse é o tema do vídeo que sai amanhã aqui no canal. Ele completa esse vídeo aqui em uma teoria gigante, então vocês têm que voltar aqui amanhã 5 horas da tarde,
E aí vocês vão ver esse vídeo e vão explodir suas cabeças. Voltem aqui amanhã, 5 horas da tarde, que vocês vão ver esse vídeo. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Essa teoria é válida? Isso realmente poderia ter acontecido? Ou a Gomu Gomu no Mi tem esse poder? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vindo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito ou for novo aqui e tiver ficado até o final desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos relacionados a teorias que eu já fiz aqui no canal e eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!